Queridos, vamos pegar nossas Bíblias neste momento. Queremos falar um tema já um tanto recorrente, mas um tema de extrema importância para aqueles que desejam trilhar o caminho do Evangelho. Se você é um servo de Deus, se você é uma serva do Senhor, e você tem esse desejo, eu peço que você então ouça essa ministração com o seu coração, ouça em oração, acompanhe a leitura, acompanhe o pensamento, o raciocínio, porque vamos falar acerca da verdade. O tema escolhido diz a verdade acerca da verdade. Tá bom? Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 18. Abram também em João, capítulo 14. Capítulo 18 do Evangelho de João. Vamos ler os versículos 37 e 38. Que dizem assim: Então lhe disse Pilatos: Logo, tu és rei? Respondeu Jesus: Tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Jesus, ou melhor, perguntou-lhe Pilatos: que é a verdade? Agora leia capítulo 14, versículo 6, do Evangelho de João também. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Queridos, eu pedi que todos viessem essa noite em razão dessa mensagem que Deus já há muito tempo colocou no meu coração, e tem sido um tema de grande e profunda reflexão da minha parte. E já há algum tempo eu estou tentando falar à igreja acerca desse tema. Eu tenho falado, mas hoje eu gostaria de ser bastante claro, ser bastante específico, para que os irmãos possam pensar a vida cristã, para que cada um possa pensar a questão do Evangelho. Devemos começar a pensar que a questão da verdade é uma questão que desde muito tempo, desde os primórdios da história humana, que os homens pensam a questão da verdade. Hoje em dia se ouve muito falar, por exemplo, sobretudo os crentes, né? Não, nós temos a verdade. Outros dizem, nós conhecemos a verdade. Tem igrejas até que chegam a afirmar que somente aquele grupo de pessoas, aquele ministério tal, tem a verdade. Mas afinal, o que é esta verdade, né? Afinal, o que é a verdade que todos buscam e tantas pessoas buscaram ao longo de toda a existência humana? Se nós reconstruíssemos a história, desde os gregos na antiguidade, que eles já perguntavam sobre a verdade, e não poucos filósofos se propuseram a apresentar a verdade. O problema é que depois de tanto tempo, olhando hoje para o mundo, nós estamos no século 21, isso da era cristã, né? Sem contar antes de Cristo, e nós perguntando acerca da verdade, é muito provável que as pessoas não saibam com exatidão o que é a verdade. Então é preciso que nós paremos por um momento e que nós possamos refletir acerca de algo que é extremamente importante. Será mesmo que nós temos um desejo real pela verdade? Será que você, que diz que ama a verdade, deseja pela verdade, será que de fato você tem um desejo real pela verdade? Será que não haveria em nós, será que não tem no nosso coração, temos que pensar isso, outros interesses que estão por detrás da busca pela verdade? Talvez alguém diga assim: ora, mas como assim? Não, acho que quem ama a verdade, quer a verdade, ele quer a verdade. Ora, pense vocês que os hebreus, no tempo de Cristo, quando Cristo se fez homem, se fez carne, os judeus, né, daquele tempo, os líderes religiosos, todos eles diziam que tinham a verdade. Todos eles diziam que buscavam a verdade. Todos eles diziam que amavam a verdade. Mas ocorre que, quando a verdade se encarnou e se apresentou a eles, o que eles fizeram? Eles perseguiram
e mataram a Cristo crucificado. E eles continuavam dizendo que amavam a verdade, que tinham a verdade e que buscavam a verdade. Será mesmo que há em nós um desejo real? Eu estava lendo um livro e logo no prefácio, vou dar esse exemplo a título só para os irmãos entenderem o que eu quero dizer acerca do desejo pela verdade. E logo no prefácio, a pessoa que fez o prefácio do livro começou dizendo assim, com essas palavras: e se a verdade fosse uma mulher? Ou supomos que a verdade fosse uma mulher. Essa pergunta parece meio sem propósito, mas ela continua dizendo: porque muitos filósofos da história e do passado foram preconceituosos em relação às mulheres. Eles tinham um certo preconceito em relação à mulher. Aí ela questiona: como poderiam estes buscarem pela verdade, supondo que a verdade fosse uma mulher? E esses filósofos tinham preconceito pelas mulheres, eles haveriam de encontrá-la? Absolutamente não. Quantos preconceitos nós temos? Quantos dogmas você tem firmado no seu coração? O que você julga ser a verdade? E se a verdade for algo com o qual você não compartilha, com a qual você não tem uma boa relação? E se a verdade te ofender? Ou ofender os seus princípios, ofender os seus dogmas? Se a verdade ofender a sua teologia, se a verdade for de encontro à sua religião, à sua fé, lógico que cada um pressupõe que a fé que ele possui é a verdade, não é assim? Todos os que têm alguma fé, eles vão supor que a sua fé seja a verdade. Mas e se a verdade não for aquilo que você pensa que é? Será que você ainda assim desejará pela verdade? Será que ainda assim você vai continuar amando a verdade? Você será capaz de abandonar todos os seus dogmas, abandonar suas crenças, abandonar os seus costumes para abraçar e receber a verdade? Ou você vai fazer como muitos, que quando a verdade se deparar com você, ou você se deparar com ela, você simplesmente vai negá-la para continuar com os seus dogmas? Essa é uma questão a ser pensada. Não poucas pessoas, ou por ignorância ou presunção, eles nunca alcançarão, pelo menos nesta vida, a verdade, porque eles têm uma forte resistência à verdade em razão dos dogmas que já estão estabelecidos no seu coração. Então é preciso, quando nós falamos, se nós temos de fato um desejo pela verdade, é preciso falar assim: olha, eu preciso de tocar a verdade, abraçar a verdade e receber a verdade, independentemente do que ela seja, desde que seja de fato e de verdade a verdade, eu quero a verdade. E aí você vai ter que abrir mão de algumas coisas. O cristianismo, sobretudo o protestantismo e o evangelicalismo, eles pregam a verdade na forma de dogmas e de usos e costumes. Ou seja, o que eles chamam de verdade são alguns dogmas. Eles apresentam alguns conceitos sobre Deus, alguns conceitos sobre o pecado, alguns conceitos sobre redenção, alguns conceitos sobre ressurreição, sobre segunda vinda de Cristo. Fazem então um compêndio teológico de supostas verdades, e agora aqueles que aderem àquele segmento passam a dizer: não, nós temos a verdade. Mas veja que nós lemos essa noite aqui um texto bíblico em que Pilatos, quando estava julgando a Cristo, ele pergunta para Jesus Cristo o seguinte: você é o rei de Israel? Aí Jesus falou o quê? Tu o dizes. E para isso eu vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Olha o versículo 37. Logo tu és rei, respondeu Jesus. Tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E esta é a questão que eu estou trazendo como reflexão e introdução dessa mensagem. Você é da verdade?
Você é pela verdade? Veja que Cristo está dizendo com Pilatos. Neste momento há umas dezenas de líderes religiosos. Ali há fariseus, há escribas, há pastores, usando os termos de hoje, haveria ali bispos, apóstolos, grandes autoridades religiosas. Jesus disse: aquele que é da verdade, ele ouve a minha voz. Mas o fato é que aqueles religiosos, embora se declarando pela verdade, eles de fato não eram pela verdade. Até que ponto você está disposto a ouvir a verdade, a compreender a verdade, a abraçar a verdade e acolher a verdade no seu coração? Nós temos que ouvir essa mensagem, e eu quero que você guarde este ponto de introdução, para que você ouça tudo o que nós falaremos acerca da verdade, perguntando sempre para si mesmo: será que eu sou da verdade? Será que eu sou pela verdade? Porque nós vamos tocar aqui em pontos nevrálgicos, vamos tocar em pontos que talvez afete o seu posicionamento, talvez tocaremos em pontos que afetará o seu comportamento, talvez afetará até mesmo as suas crenças, e por isso você tem que estar pensando: eu sou da verdade? Eu sou pela verdade? E talvez você, ao longo da mensagem, possa pensar ou sentir que você está em falha em relação à verdade. Mas você tem que saber se você tem a disposição por ela, porque você pode sofrer todas as mudanças necessárias para que você seja alguém que reflita a verdade, não somente nos seus pensamentos, nas suas ideias, mas sobretudo no seu viver. João capítulo 14 é um capítulo extraordinário. Cantamos agora há pouco uma canção que praticamente fala a palavra de João capítulo 14. Penso vocês que Cristo passou 3 anos e meio falando com seus discípulos, curando, falando acerca do reino de Deus, falando por meio de parábolas, ensinamentos claros. Depois de 3 anos e meio, Jesus estava preparado para ir à cruz. E então, antes disso, ele fez uma reunião com os apóstolos, uma reunião com os 12 apóstolos, aqueles que depois da sua morte e ressurreição haveriam de propagar a palavra do reino. Essa reunião foi uma reunião muito intimista, uma reunião íntima, foi uma reunião muito pessoal, em que Cristo não somente abriu seu coração, a sua humanidade foi revelada no mais alto nível. Ele chegou a declarar que estava sentindo o pavor da morte, ele chegou a suar gotas de sangue, ele sentiu a ter o seu coração em pavor, em angústia. E os seus discípulos viram a fraqueza humana mostrada no semblante de Cristo, a ponto agora de os próprios discípulos também ficarem com medo, ficarem assustados com o que haveria de acontecer. Mas não somente Cristo demonstrou a sua humanidade no mais alto nível, mas ele falou aos seus discípulos as palavras mais cristalinas que ele podia falar. Ele falou a essência da verdade, a essência do evangelho para os seus discípulos. Eu gostaria muito que os irmãos gastassem um tempo lendo e orando João capítulo 14, 15, 16 e 17, lógico, nas suas casas, não aqui, né? E lendo e ouvindo o Cristo falar, cada uma das suas palavras, permitindo então que essas palavras possam entrar no nosso coração. E o ponto aqui central de todo esse discurso de Cristo gira em torno da casa do Pai, gira em torno da obra de Cristo, que ele se faz homem para preparar para nós um lugar na casa do Pai. O texto fala do retorno do homem à casa de Deus, e portanto ele fala sobre salvação. Retornar à casa do Pai, ter um lugar garantido na casa do Pai, na morada do Pai, é uma questão de redenção, é uma questão de salvação. A parábola do filho pródigo é a parábola que se lida juntamente com João capítulo 14, os primeiros 10 versículos de João 14, faz esse link de entendimento, porque a parábola do filho pródigo narra como que o homem, como que Adão, como que a humanidade, como que você e eu, todos nós, um dia
nós nos afastamos da casa do Pai, movidos por puro egoísmo, movidos pelo engano, pela mentira, pela ilusão. O homem deixa a casa do Pai. Isso é uma questão que acontece dentro do coração humano, não é uma questão de geografia, não é uma questão de um lugar na terra, de um país, de uma nação, de um território. Tudo acontece dentro do coração humano. Este homem que se afasta por motivos mesquinhos, que se afasta do Pai por motivo egoísta, esse homem acaba numa terra distante, ali sofrendo as dores do afastamento, sofrendo todas as consequências. Para essa parábola lhe ficar bastante clara, é importante que você possa contemplar esta terra distante, a qual o filho pródigo chegou. Essa terra distante, aquele lugar onde ele estava ali cuidando de porcos, ali representa o mundo em que nós estamos vivendo, mas não o mundo criado por Deus, mas o mundo espiritual, é a condição humana. Os homens estão morrendo, os homens estão angustiados, os homens estão desesperados, os homens estão sofrendo. A cada dia nós vemos o sofrimento aumentar mais e mais na humanidade. A condição do homem, portanto, longe de Deus, é uma condição de miséria. E nós vemos esse reflexo mesmo nas nossas vidas, talvez nos nossos lares, nos nossos relacionamentos, enquanto esposo, esposa, enquanto filho, enquanto pai, enquanto parente, enquanto amigos, enquanto vizinhos, colegas de trabalho. Quantas vezes nós vivemos numa tribulação de relacionamentos, nos percebemos egoístas, avarentos, nos percebemos pessoas amantes de si mesmas, inimigas do bem, pessoas prontas e dispostas a não perdoar, pessoas dispostas a perseguir, pessoas dispostas a matar o outro no seu coração, a apagar o outro da sua memória, a falar mal do outro, criticar o outro, puxar o tapete do outro. A condição do homem é de profunda miséria espiritual. Mas no meio de tudo isso nós vemos milhares e milhares de pessoas declarando a sua religião, declarando a sua igreja, declarando o seu evangelho, a sua crença, mas que não são capazes, essas coisas, de mudar efetivamente o homem. Eu sei que Deus tem trabalhado muito em nós e muitas coisas já têm mudado na nossa vida, mas o evangelho, enquanto o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, é um poder capaz de alterar completamente a nossa vida. Imagine que uma pessoa salva verdadeiramente, uma pessoa redimida no seu coração, genuinamente, ela se torna um foco de espiritualidade, onde muitos poderão matar a sua sede. Nós não seremos mais aqueles que propagam o engano, a mentira, a ilusão. Não vamos gastar nosso tempo com coisas banais, coisas fúteis, mas seremos uma bênção. E se uma pessoa é capaz de mudar o seu redor, agora imagine muitas pessoas. Imagine 200 pessoas que têm o evangelho no coração, não somente enquanto ideologia, mas enquanto verdade no seu coração. 200 pessoas em Brasília, no Distrito Federal, tendo essa verdade, vivendo essa verdade. O que Deus não fará, a começar de Brasília, no Brasil e no mundo, por seu intermédio, por meu intermédio, pelo intermédio de todos nós. Então Jesus, naquela ocasião, falando com seus discípulos acerca da necessidade de retornar à casa do Pai, que é a experiência da salvação, ele diz assim: olha, a minha obra, eu vim à terra, eu me fiz homem, o Cristo de Deus se faz homem, para preparar para vocês um lugar. E aí muitos lendo esse texto, imaginem, logo pensam que Jesus veio para preparar um lugarzinho lá no céu, um cantinho no céu, um buchadinho no céu, para a pessoa ir morar lá. Ela quer ir para lá. Jesus garantiu um lugar no céu para mim. Eu quero que você olhe na sua Bíblia, por gentileza, capítulo 14.
versículo 3: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E daqui nós começamos a entender que esse lugar que ele iria preparar não é o céu, porque ele diz assim: olha, para que onde eu estou, talvez alguma versão aqui diga onde eu estiver, Agora veja que essa versão que consta onde eu estiver, ela já é uma tradução de alguém que não compreende o texto e por isso não vê sentido para que onde eu estou estejais. Ele não consegue ver essa relação. Então, para que onde eu estiver no futuro, vocês também possam estar no futuro. Eles não entendem que Jesus está dizendo é no momento presente, para que onde eu estou, Cristo já estava nesse lugar e queria levar para o lugar que ele já estava aqueles que não estavam ainda naquele lugar onde ele já estava. Cristo já estava lá, para que onde eu estou, neste momento, Jesus disse: eu estou, e eu quero que vocês estejam onde eu já estou. E alguém pergunta: mas onde Cristo estava? Versículo 10 nos responde dizendo: não crês que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? Então ele fala dessa unidade com o Pai. Ele quer que todos nós sejamos um com o Pai. Ele quer que todos nós um dia possamos declarar pelo menos duas coisas. Primeiro, eu e o Pai somos um. Isso porque o meu coração, a minha vontade, a minha mente, a minha alma, meus desejos, tudo aquilo que eu sou, foi totalmente alinhado àquilo que Deus é. Então podemos dizer que nós somos um, porque o nosso coração é um só, a nossa alma é uma só, nossas vontades é uma só. A vontade do Pai é a minha vontade, o coração do Pai é o meu coração, o desejo do Pai é o meu desejo, a vontade dele é a minha vontade. Todos um dia chegará a dizer: eu e o Pai somos um. Talvez você não seja ainda um com o Pai, mas você pode começar a declarar a palavra de Deus dizendo: eu e o Pai somos um. Você pode dizer? Diga: eu e o Pai somos um. Declara com o coração. Mas ainda não é tanto assim, nós não somos tão um ainda. Eu ainda estou sendo ganho, mas declare: eu e o Pai somos um. E a segunda coisa é você se entendendo e se reconhecendo como um mero ramo da videira, declarar: o Pai é maior do que eu. Diga: o Pai é maior do que eu. Esta é a grande verdade. Você está dizendo assim: olha, eu estou no Pai e eu vim ao mundo para que vocês também estejam nele. E para que vocês estejam no Pai, é preciso que eu realize a obra para a qual eu fui enviado. E que obra é essa? Como é que ele haveria de preparar esse lugar no Pai para você? Por meio da sua morte na cruz do Calvário. A morte de Cristo, preste atenção, é a obra que ele realiza para garantir a nós um lugar no Pai. Portanto, não existe outro meio, não existe outro caminho, não existe outro recurso senão a cruz de Cristo. Somente por meio da cruz é que nós poderemos ter garantido esse lugar no Pai, podemos ser um com o Pai, podemos ter a clareza e o reconhecimento de que o Pai é maior do que nós. E quando Cristo então, no capítulo 14, ele diz: eu vou preparar o lugar, e vocês sabem o caminho. Versículo 4, olhe na sua Bíblia. Versículo 4: e vós sabeis o caminho para onde vou. Quem aqui quer estar onde Jesus está? Você quer? De verdade? Olha para mim. Você quer? Jesus fala assim: olha, eu estou no Pai. Quero preparar um lugar para você no Pai. Você quer estar com o Pai? Jesus disse: vós sabeis o caminho. Você sabe o caminho? Você quer estar no Pai. Você quer voltar à casa do Pai, mas você sabe o caminho? Jesus diz: e vós sabeis o caminho para onde vou. Diz-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? E esse questionamento de Tomé talvez seja o nosso questionamento, ou pelo menos deve ser o nosso questionamento: Senhor, para onde tu vais?
E qual é o caminho para onde tu vais? Porque eu só posso ir se tiver um caminho. Jesus então responde o clássico versículo 6, quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai. Mais uma vez o texto, ele diz que o lugar para onde ele vai é o Pai. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E este versículo, tanto conhecido, mas tão pouco compreendido, ele é a chave, digamos, do capítulo 14, dos 4 capítulos, do 14 a 17, e por que não falar que é a chave de toda a Escritura? Quando Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e agora nós entramos no ponto que eu quero comunicar à igreja, eu quero esclarecer isso à igreja. Peça a Deus graça para você receber isso muito bem no seu coração. Cristo responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha, ninguém, você não vai, nem eu, ao Pai, se não for por meio de Jesus. Não há outro caminho, não há outra verdade, não há vida sem Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Para nós entendermos esses 3 pontos, eu quero primeiramente que cada um de vocês pensem no dia da conversão de vocês. O dia que você ouviu o Evangelho pela primeira vez, o dia que você decidiu por Cristo, o dia que você foi ao batismo, seu batismo ritual, que você recebeu o certidão de batismo. Eu quero que você pense por um momento quais são as motivações da sua decisão pelo Evangelho. Será que você estava com medo do inferno, querendo apenas o céu? Se você recebeu a Cristo porque estava com medo do inferno, querendo ir para o céu, você recebeu pelo motivo errado. É possível que você ainda não tenha recebido a Cristo. Se você recebeu a Cristo com medo do diabo, com medo de ele ceifar sua vida, com medo da morte, e então pensando que Cristo vai te livrar dos ataques do maligno, por isso, você o recebeu pela motivação errada. Se você diz que recebeu a Cristo porque você estava numa crise financeira, desempregado, aquela dificuldade toda, aquela luta, aquela provação, e alguém te falou que Deus pode te ajudar, que Ele vai te abençoar, que Ele vai te honrar, você foi pela motivação errada. É provável que você nunca tenha recebido o Evangelho. Se você foi porque você estava doente, e o médico tinha te desenganado, e você então ouviu dizer que Jesus podia te curar daquela enfermidade, e por esse motivo você também foi pelo motivo errado. Não que Jesus não cure, nem que Ele não possa te abençoar, nada disso. Eu me refiro qual é a motivação do meu coração. Quando o Senhor nos chamou para sermos discípulos dEle. Então nós temos que ter clareza do nosso chamamento. O que é o Evangelho? Para que fomos chamados? O que estamos fazendo aqui? Porque eu vejo pessoas abandonando a fé, abandonando o caminho por coisas tão pequenas. Vejo pessoas desanimando porque o pastor Josué não foi visitado na casa dele. Mas que evangelho é esse, pessoal? O que está acontecendo? Não, o Josué não fala comigo, ele passa, não sei o que ele tem. Ele não fala, eu não vou mais caminhar com esse povo. Mas qual é a sua motivação? O que está por detrás de tudo isso? Você é pela verdade ou você não é pela verdade? Você quer conhecer ou não a verdade? Bem, quando Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu quero falar um pouco desses 3 pontos, mas um pouquinho fora da ordem. Eu quero começar a dizer o que significa eu sou a verdade. Ninguém nunca disse tais palavras. Todos falaram da verdade, acerca da verdade, todos tentaram indicar o caminho da verdade, mas somente o Cristo de Deus encarnado disse: eu sou a verdade. Comece a pensar comigo, se você crê no Evangelho, ou se deseja crer no Evangelho de fato, entenda: Deus, o Eterno, aquele de que diz a Escritura, que olho algum jamais viu, nem é capaz de ver, aquele que habita em luz inacessível,
Aquele, portanto, que homem algum pode falar dele. Ninguém pode falar quem é Deus, como é Deus, quais são os sentimentos de Deus. Ninguém pode falar como Deus é, como Ele age, como Ele procede, porque Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16, que Ele habita em luz inacessível. Ninguém chega lá. É o Deus transcendente, a divindade está para além do homem, para além da consciência humana, está para além da mente humana, está para além do conhecimento humano. Alguém diz, não, mas Moisés nos falou sobre ele. O problema é que a mesma escritura nos ensina em João capítulo 1, preste atenção, dizendo, a lei foi dada por Moisés, preste atenção, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Agora preste atenção, abra o seu coração, a lei foi, a lei foi dada por intermédio de quem, pessoal? Quem deu a lei? Quem deu Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio? E o restante do Antigo Testamento é baseado na Torá. A Torá, esses 5 livros, são os 5 alicerces de todo o Antigo Testamento. A lei foi dada por intermédio de quem? Agora, e a verdade? Veio por meio de quem? E antes de Jesus vir, antes de ele trazer a verdade, eu pergunto, tinha como saber a verdade? Hein? Mas Moisés, um homem tão grande, um homem que falava com Deus, um homem que subiu no monte, que recebeu as tábuas da lei. Olha o que diz o versículo seguinte, João capítulo 1, versículo 17, diz que a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade, todavia, vieram por intermédio de Cristo. O versículo 18 diz, ninguém jamais viu a Deus. Você viu a Deus? Moisés viu a Deus? Josué viu a Deus? Isaías viu a Deus? Jeremias viu a Deus? Sansão viu a Deus? Quem viu a Deus? Se você estiver duvidando, abra sua Bíblia, João capítulo 1, versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus. Em nome de Jesus, entenda, a lei foi dada por intermédio de Moisés. Ninguém jamais viu a Deus. Moisés deu a lei, Moisés não viu a Deus. Moisés não tinha como falar com precisão acerca de Deus. Entenda isso. Agora, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, foi quem o revelou. O Deus unigênito não é aquele que está ao lado do Pai. Ele está no seio, ele está no âmago, ele está no coração, ele está nas entranhas, porque ele conhece o Pai, por isso ele pode revelar o Pai. Mateus capítulo 11, versículos 25 a 27, quando Jesus orando ao Pai, ele fala, Pai, graças eu te dou, porque tu ocultastes essas coisas aos grandes, aos poderosos, e as revelastes aos pequeninos. Ninguém, disse Jesus, conhece o Pai, e ninguém conhece o Filho. Somente o Pai conhece o Filho, e somente o Filho conhece o Pai, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Irmãos, esses textos trazem o seguinte sentido: por mais que você tenha a Torá, o Antigo Testamento, a lei, os Salmos e os profetas, toda essa porção das Escrituras, ela veio como sombra de uma realidade. Entendem, não? Quem é a realidade? É Deus. Deus é a realidade. Somente Ele é. Não é dito acerca de Deus que Ele é o eu sou? Se somente Ele é a única realidade que existe em todo o universo e para além do universo, é Deus. Não há outra realidade. Aquele que é a realidade. Portanto, a lei de Moisés, os salmos, os profetas, eram uma sombra dessa realidade. O problema é que a sombra, ela significa literalmente ausência de luz. Para se ter uma sombra, preste atenção, é preciso que haja um objeto, um corpo,
e haja uma luz. A luz tem que refletir sobre o objeto. Ela vai passar pelos lados do objeto, por cima do objeto, vai clarear adiante do objeto, mas imediatamente aquele objeto, porque a luz não consegue alcançar, imediatamente vai ficar um lugar sem luz. Esse lugar sem luz, essa ausência de luz, é a sombra. Cuidado, sombra não é reflexo. Sombra é ausência de luz. Se a lei é sombra de bens vindouros, ela então é ausência de luz, é ausência de inteligência, é ausência da razão. Ali nós tínhamos um tanto de símbolos, um tanto de coisas que precisavam de serem discernidas pedagogicamente para que se entendesse minimamente alguma coisa acerca de Deus. Então, a lei, os salmos e os profetas não podem nos falar com clareza o que é a realidade. Se ninguém jamais viu a Deus, porque Deus está para além de toda consciência e mente humana e conhecimento humano, então nenhum homem pode falar nada acerca dele. Tudo que você já ouviu falar de Deus, que você aprendeu de homens, jogue fora. Tudo que te falaram, Deus é assim, joga fora. Pastor, pode jogar. Não, se você quer a sua segurança, não joga fora não, coloque de lado. Você pode, todos os seus conceitos, tudo que você ouviu na sua vida inteira, tudo que você aprendeu, que o pastor Alexandre pregou, o pastor Josué pregou, que o pastor fulano pregou, que a igreja tal pregou, que a Universal pregou, que a IURD pregou, que a Assembleia pregou, que a Batista pregou, que o DEVAP, tudo, até o DEVAP, tudo, coloca de lado por um momento. Porque ninguém viu a Deus. Eu não vi. Você viu? Quem é que pode falar como é que Deus é? O pastor fulano que saiu daqui do DEVAP, ele fala quem é Deus, e fala com clareza. Coloca de lado. Coloca de lado em nome de Jesus. Mesmo aquilo que eu falei para vocês, coloquem por um momento de lado. Ninguém jamais viu a Deus. Ninguém pode falar o que Ele é. Tudo o que os homens falaram era sombra, eram conceitos, eram preconceitos, era imaginação. Será por qual motivo é dito lá no Antigo Testamento, quando Deus fala: não farás para ti nenhuma imagem do que está no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, falando acerca da divindade, porque Deus não se mostrou. Se Ele, quando Ele proíbe fazer imagem, não é que você não pode pegar e ficar fazendo um desenho de um velhinho barbudo. Ele quer dizer que todo aquele que desenhar o eterno, o que habita em luz inacessível, certamente vai pintá-lo conforme os seus próprios conceitos, e isso vai macular a imagem daquele que ninguém jamais viu. Ele quer preservar. Não fale de Deus, não pinte Deus, não desenhe Deus, você não sabe quem Ele é. Bem, então se as sombras, as figuras, os homens, os conceitos, os preconceitos não sabem o que Ele é, essa realidade, então aquele que está no seio, no íntimo, no âmago, nas entranhas, lá no profundo do ser da divindade, fala assim: eu vou lá, e eu vou mostrar para os homens quem o eterno é. Ele vai mostrar, não é outra pessoa, não é Paulo, não é Pedro, não é João, é o próprio Verbo, e somente ele diz: ninguém conhece o Pai senão o Filho. Ele pode revelar. Quando ele vem, ele se encarna. Encarnado agora, presta atenção, ele tem um viver. Ele tem um modo de viver. Ele tem um modo de pensar, de falar. Ele tem um ensinamento. Ele fala aos homens como o Pai é, qual é a vontade do Pai. Ele ensina tudo de que precisamos saber. Nada nos falta. Todo esse conjunto, a humanidade do Filho, enquanto o seu viver humano, todo o seu viver humano, os seus ensinamentos, as suas palavras, ele diz: eu sou a verdade. Verdade é uma questão de três coisas. Olhe para mim. Tem que haver alguém que possa ter uma perspectiva acerca do eterno.
da realidade. Imagine lá do final a realidade, aquele que ninguém jamais viu. Mas os homens estão aqui tentando dizer quem ele é. Todo mundo que olha para o eterno e diz o que ele é, diz que tem a verdade, sim ou não? Os adventistas dizem que tem a verdade. O que eles chamam de verdade é que eles guardam o dia do sábado. Aí os TJs dizem que tem a verdade. Aí eles vão dizer que não é porque não pode doar sangue. Aí a congregação diz que tem a verdade, porque eles usam véu e não cobram dízimo. Entende o que eu estou falando? Aí a igreja romana diz que tem a verdade, porque tem aquele pãozinho sem glúten, que eles dizem que se transformam na carne, corpo, sangue e divindade de Cristo. Aí a IURD diz que tem a verdade, porque lá o povo tem que ficar rico e desendemoniado. Desendemoniado. Desendemoniza e fica rico. Tem a verdade. Ou seja, todos estão dizendo que tem a verdade. A verdade é alguém daqui com uma perspectiva acerca de Deus. O que é a verdade? Entre eu que olho e o eterno que eu não vejo, aparece Cristo dizendo: eu sou a verdade. A verdade é o reflexo, é a manifestação exata do que é a realidade. Isso é a verdade. Quando você fala, eu tenho a verdade, mas eu tenho Cristo. Ou seja, a verdade é esse Cristo que se materializa, que se humaniza, se faz homem na história. Ele diz assim: vocês querem saber o que é a realidade? Olhem para mim, aqui está a verdade. Qualquer coisa, preste atenção, qualquer ideologia, qualquer pensamento, qualquer posicionamento religioso, político, seja do que for, todos os seus conceitos acerca do ser humano, da complexidade humana, dos problemas da humanidade, se não for Cristo, não é a verdade. A verdade é o Cristo de Deus, que se traduz das palavras de Paulo: ele é a expressão exata do Deus invisível. Isso é a verdade. Você saber se você tem a verdade, você tem que falar assim: eu condeno todas as pessoas, digamos, eu acho que as pessoas que, as prostitutas, eu acho que elas não devem herdar o reino de Deus. Quem é que acha isso? Elas não podem herdar o reino de Deus. Quem acha isso? Pode levantar a mão. Está lá na praça, a safadeza tomando marido dos outros, né, passando doença. Aí você olha, quando você olha, assim, ai que nojo, que coisa. Esse povo, esse mundo está perdido. Se é assim que Jesus olha, você tem a verdade. Mas se você não é assim que Cristo olha, é o seu conceito, não é a verdade. Esse é um problema para nós, que nós temos que lidar. Jesus disse, sabe o que para você? Escriba, o fariseu. Ele falou que as prostitutas entrarão primeiro do que vocês. Ou não disse? As prostitutas vos precedem no reino de Deus. Ele sabe o que fala. Por quê? Então tem que ser prostituta para poder entrar primeiro? Não, é porque elas já estão tão despidas que é muito mais fácil ela se reconhecer o que ela é do que você que está despido, mas tem uma capa de religiosidade que impede que você veja todas as eivas, todos os traços pecaminosos, todo o preconceito, todo o ódio, todo o egoísmo, toda a maldade, toda a avareza que está aí dentro. A prostituta é mais fácil, ela fala, é verdade, eu não tenho dignidade, olha o que eu estou fazendo, olha onde eu estou, olha a minha situação, eu sou carente. Agora você não, você fala, não, eu estou bem, eu sou santo, eu sou justo, eu vou para a igreja, eu não faço isso, eu não faço aquilo outro, cheio de justiça própria. Elas são mais fáceis de entender a sua condição e de ter um desejo genuíno por Cristo, que é capaz e totalmente poderoso para libertar a pessoa de todo e qualquer pecado. Vocês entendem então o que é a verdade? O que é a verdade? Alguém fala para mim, o que é a verdade? Não, Cristo não. Todo mundo sabe o que é Cristo, já falamos aqui. Eu quero que você dê um conceito. É a revelação do Pai. Quem mais? A realidade é Deus. Todo mundo diz sobre Ele, não diz? Uns diz que Ele mata à toa. Não diz ou não diz? Tem uns que falam, não, você vacilou, Ele mata.
mata degolado, estuprado, esquartejado, crucificado, apedrejado, cuspido, de tapa na cara. Não, estou mentindo, pessoal. Tem lugar acidentado, tem lugar mais tenebroso do que uma igreja evangélica, onde o povo tem que ficar ali na rédea do pastor com medo de um Deus perverso? O que é a verdade? É a expressão exata daquilo que Deus é. Se passar 1 milímetro daquilo que é a exatidão do Filho em relação ao Pai, não é a verdade. A verdade é absoluta na pessoa de Cristo. Quando eu olho para Cristo, o seu viver e as suas palavras, os ensinamentos, ali está, ó, como diz o bispo Josué Argolo, a matriz canônica. Não pode ser menor e não pode ser maior do que Cristo. Só Cristo é a verdade. Entenda de uma vez por todas. Jesus é a verdade. Ele é a verdade. O viver humano é a verdade. Suas palavras são a verdade. Vamos entender isso, irmãos. Vamos deixar de ser religiosos. Parar de brincar de que nós somos alguma coisa. Ele é. Vamos olhar para Ele. E quando você passar a olhar para as pessoas, não importa, nunca meça as pessoas. Jesus disse, com a medida com que medirdes, você será medido. Mas não é Ele que vai te medir, não. É você próprio que já está pronunciando o seu próprio julgamento e o seu próprio juízo. Ele diz, não julgueis, para que não sejais julgados. Você sabe que o que você faz? Desculpe me falar você, porque hoje eu quero ser bem contundente, tá? Mas eu também estou incluído junto com vocês, tá? Você sabe o que você está dizendo quando você julga alguém? Quem aqui já julgou alguém? Quem este ano julgou alguém? Quem neste mês julgou alguém? Quem nesta semana julgou alguém? Pessoal, olhe para mim. Olhe para mim, em nome de Jesus. É engraçado, né? Essa taxa é engraçado, mas isso é triste. Olhem para mim. Toda vez que você julga alguém, não importa os motivos que você tenha para julgar, você está dizendo, eu não creio na verdade. Eu não creio. Uai, se a verdade está dizendo, Cadmo, não julgue. E aí o Cadmo julga, o que ele está dizendo? Cristo não sabe de nada. Mas uai. Pastor, o que eu devo fazer? Chorar, clamar, pedir misericórdia, falar, Senhor, me ajuda. E Ele vai te ajudar. Se você quiser, Ele vai te ajudar. Mas você precisa ter um coração reto, no sentido de saber, eu tenho um problema grave, porque eu meço as pessoas, eu julgo as pessoas, eu condeno as pessoas, e isso é contra a verdade. Isso não é andar na verdade, isso não é ser pela verdade, isso é ser inimigo da verdade. E portanto eu tenho agora um problema a ser tratado. Temos que reconhecer, eu tenho um problema para ser tratado, pelo menos esse, o julgamento. Aí você vai encontrar vários, dezenas deles. Mas o Espírito Santo é bom, ele nunca te revela todos os seus problemas. Ele revela senão você morre, você não dá conta. É muita coisa para nós. O que ele faz? Ele revela um problema. Aí quando você está claro daquele problema, ele começa a te incomodar, ele coloca tristeza no seu coração, ele coloca arrependimento. Aí você vai sendo trabalhado, até que chega um ponto que você fala assim, puxa, eu já olho agora as situações, eu não meço mais. Porque não é que você é melhor do que os outros, é porque você compreendeu a verdade e ela fez um efeito em você e ela te mudou naquela área. Vocês entendem? Aí o Espírito Santo fala assim, bem, agora eu vou te mostrar outro problema. Eu me recordo de uma situação de uma mãe daqui do nosso ministério. Me procurou, angustiada. Pastor, estou com um problema. Eu falei, qual que é o seu problema? Ela disse, eu descobri que o meu filho é homossexual. Eu falei, você não sabia? Ela, não, eu sempre soube.
Sempre soube, toda a vida eu soube. Ela, não, então estou precisando de ajuda. Eu falei assim, mas qual a ajuda que você quer? Ela falou, pastor, primeiramente eu quero te falar algo que antes de eu descobrir que o meu filho era um homossexual, preste atenção nas palavras dela, eu tinha nojo desse tipo de pessoas. Eu falei, e agora? Ela falou assim, agora eu não tenho mais nojo, porque meu filho é. Eu falei, então o seu filho é uma bênção para você. Olha que maravilha. Olha como que a sua situação te leva a ter um outro olhar, uma outra perspectiva. Pastor, o que eu faço? Eu falei, não estou entendendo a sua pergunta. É seu filho, abrace, ame, beije. É seu filho. Proteja. Guarda seu filho. Ah, mas não tem mais. Ele é tão amado pelo Pai quanto você. E tem algumas coisas que talvez você não entenda, e não precisa entender agora. Deus entende tudo, Ele sabe de tudo. Foi Ele quem criou cada um de nós. Salmo 139, Ele conhece cada célula do nosso corpo. Cada célula foi Ele que teceu, foi Ele que fez, né, as partículas lá dentro da célula. A sua alma foi Ele que fez, tudo foi Ele que fez. Ele nos conhece mais do que nós mesmos nos conhecemos. Então, para que essa preocupação? Por que isso? Por que esse desespero? Abraça as pessoas, receba as pessoas, acolha as pessoas. Você não é melhor do que ninguém. E nem o homossexual pode se sentir melhor do que o hétero também, né? Aí não. O hétero não é melhor do que o homo não é melhor do que o hétero. Não é. Todos são filhos de Deus. Todos são servos de Deus. Todos estão no caminho. Todos têm suas dificuldades. Todos têm suas inclinações. Antes de você julgar, de você falar, pergunte como é que Jesus age. Qual é a verdade que eu devo seguir? Quando acontece na minha experiência de eu me deparar com algumas coisas que eu não entendo, e são muitas coisas que eu não entendo, sabe o que eu faço? Eu me silencio. Somente. Ah, não vai falar? Não, não estou em condições de falar sobre esse assunto. Eu não entendo. Deus sabe. Nós temos que aprender isso. Cristo, portanto, é essa expressão exata do que o Pai é, portanto, Ele é a verdade. Mas não somente Cristo é a verdade, Ele diz que é o caminho. E aqui começa um processo. Para que serve um caminho? Para que serve um caminho? Para direcionar, para ser percorrido. Vou dar aquele velho exemplo que eu costumo dar várias vezes. Imagine vocês que o Cadmo, ele gosta muito daqueles mapas de rodovias. Não tem mapa de rodovia? Então ele tem vários mapas na casa dele para vários lugares. Brasília, São Paulo, Brasília, Rio Grande do Sul, Brasília, Ceará, Brasília. E ele é um ótimo estudante desses mapas. Ele é capaz de falar até onde tem um pardal na rodovia. Uma câmera ali para fotografar o motorista. Ele sabe tudo, onde tem o quebra-mola. Ele sabe os lugares onde tem buraco na pista. Ele estuda, né? Aqueles mapas, tudo. Sabe de cor, fala muito bem sobre ele. Só que o Cadmo nunca pegou um carro e tomou a estrada. Nunca. Não, ele nunca foi. Eu pergunto, ele vai chegar onde? Ele não vai chegar em lugar nenhum? Irmãos, o que tem de crente que sabe o mapa não é brincadeira. Sabe tudo da Bíblia. A Bíblia é só um mapa. O caminho é Cristo. Ele diz, eu sou o caminho. Agora, olhem para mim. Irmã Silvia, eu pego os exemplos que estão perto de mim aqui. Você quer chegar lá? É? Jailson quer chegar lá? Todo mundo quer chegar lá no Pai? Jesus disse, vocês sabem o caminho. Não tem outro jeito, não existem dois caminhos, só existe um caminho, é Ele.
Mas esse caminho não é um caminho apenas para ser crido. O grande problema do cristianismo é que durante todo esse tempo, desde então, talvez do século IV para cá, que eles ensinam o caminho enquanto um mapa. Eles não entendem que está dizendo assim: olha, se você quiser ir para onde eu estou, você vai ter que percorrer um caminho. Existe um caminho, e esse caminho sou eu. Ou seja, não basta você dizer, eu creio que Cristo é o caminho. Não serve. Já disse para vocês que toda vez que na sua Bíblia, no Novo Testamento, você encontra a palavra crer, essa palavra não deveria estar aí. Mas pastor, que isso? Pelo amor de Deus, não é para crer. É porque a palavra crer na sua Bíblia vem do latim credere, que diz respeito a qualquer crença vaga em qualquer coisa, qualquer crendice. Se você acredita que hoje é domingo, então você crê. Você deposita a sua confiança naquilo. Mas na Escritura, quando os apóstolos escreveram, o termo que eles usaram é um termo cuja raiz é a mesma da palavra fidelidade. Ter fé significa literalmente ter fidelidade para com. Quando você fala assim, eu tenho fé que Jesus é o caminho, você tem fidelidade para com aquele caminho. O caminho apresentado por Cristo, que é o próprio Cristo, é como que ele dissesse: olha, eu me fiz homem e estou aqui junto com vocês. Estava lá Jesus com os 12 discípulos. Agora presta atenção, eu vou para o Pai. Mas ele não disse que eu estou no Pai? Sim ou não? Ele disse que estava no Pai? Mas ele também não disse eu vou para o Pai? Ele vai ou ele está? Ele está. Agora ele faz homem e fala assim: agora eu, homem, este homem, vai. E aqui se estabelece um caminho. Quem quiser ir como homem do meu lado, seguindo esses passos, este homem vai ao Pai. Esse Jesus de Nazaré, gerado no tempo, no ventre de Maria, que é humanidade, eu vou, e vou dar para vocês toda a demonstração. É Jesus, e o Senhor vai para onde? Eu quero ver. Então comece a observar. Assim que Jesus sai lá daquele lugar, daquele cenáculo, ele vai para o Getsêmani, né? Ele vai para o Getsêmani. No Getsêmani, ele ora, e ali começa o caminho apresentado. Ele é preso. Ele é preso. Quando ele é preso, imagine você lá. Eu me imagino lá, do lado dele. Com toda a paixão que nós temos pela religião, pelas coisas, nosso zelo. Você tem zelo? Primeira coisa que Pedro faz, ele puxa a espada. Primeira coisa que Pedro faz, ele puxa a espada. Vocês lembram da história ou não? Não lembra? Sim ou não? O que Jesus falou? O que a verdade falou? Olhem para mim. O que a verdade falou? Guarda, embainha a tua espada. Quem esse ano já puxou a espada? Pode levantar a mão, irmãos. Sério? Puxou a espada? A gente puxa a espada com qualquer palavra de violência. Uma palavra violenta contra o outro é puxar a espada. Qualquer atitude que fere o outro, que agride o outro, que humilha o outro, que diminui o outro. E a verdade que nós cremos diz: embainha a tua espada. Toda vez, queridos, que você vir alguém sacando a espada, vocês entendem o que é sacar a espada? Ou você saca, lembre-se a verdade falando para você: embainha a tua espada. Sabe por quê? Aquele que saca a espada para ferir, lá na frente será ferido por espada. Por que minha vida está assim, pastor? Você quer a resposta? Você sabe da resposta. Pastor, é muita espada contra mim. É porque você tem sacado a espada para outros. Você saca a espada, alguém sacará para você. E isso me leva a uma conclusão lógica, clara, inevitável. Violência gera violência. Toda vez que você agir com qualquer tipo de violência, essa violência vai gerar outra violência.
Você fez uma violência, você recebe o quê? Violência. E quando você recebe violência, o que acontece? Você torna com violência. E a violência vai tornar, sabe aquelas famílias lá do interior, antigamente tinha muito isso, que a briga entre famílias nunca acabava. Alguém matava o outro, aí o outro depois ia lá para matar da família. Aí ficava a vida inteira, 10 anos, 20 anos, 30 anos, um matando o outro. Sabe quando é que a violência acaba? Quando fala assim, pessoal, vocês mataram o último daqui, nós nos rendemos, nós não vamos matar vocês mais. Aí acaba. Então, essa é uma grande verdade do Evangelho. A verdade acerca da verdade é essa. Nós temos que medir a cada dia o nosso comportamento. Jesus então foi preso, foi manietado, ele foi cuspido, ele foi insultado. E o que a verdade fazia? Ensinava-nos o caminho. Ele diz, eu sou o caminho. Por isso que ele diz, se alguém quiser vir após mim, é só se você quiser. Você não pode ser constrangido por nada, senão você olhar para o Cristo e falar assim, olha, eu tenho fé nessa verdade, Cristo é a verdade, e portanto essa verdade agora, ela é minha, ela se torna o meu caminho, e juntamente com Cristo eu quero percorrer esse caminho de volta ao Pai. O caminho que nos leva ao Pai é a cruz, é a destruição do nosso ego. Por isso podemos afirmar categoricamente que não existe salvação por intermédio do nosso ego. O nosso grande problema foi que por anos a fio nós ficamos tentando nos salvar pelo nosso ego. O ego, que é o meu ser caído, pecaminoso, eu querendo me salvar. Quando a Bíblia diz que não há salvação por meio da lei, é verdade? Lógico. Por quê? Porque o que é a lei? Ou o cumprimento da lei, senão você tentando se ajustar mediante o seu próprio ego, aquilo que é divino, não funciona, não te salva, não te liberta. Não existe esse tal de ego-redenção, jamais. Agora, dentro de você, dentro, não está fora, habita aquele que é a verdade, aí dentro, esse Cristo redenção, ele está aí dentro para curar você de dentro para fora. Se você confiar, você precisa orar, mas orar com singeleza. Orar é olhar para dentro de si, é conversar com esse Cristo que já está aí, esse reino já está presente. Basta que você se volte e fale, Senhor, o Senhor habita em mim, eu sou o teu templo, tu estás aí, e eu quero e preciso que o Senhor me ilumine e me mostre. Eu quero trilhar esse caminho. Caminho é para ser percorrido. Ele foi posto na cruz. Imagina aquela corja de homens maus e perversos. Vou tocar num ponto aqui, mas não quero nenhuma discussão. Tá bom? Ouviram? Aquela corja ali na frente da cruz, que cuspia, que batia. Se você for de ideologia de esquerda, você imagine que aqueles ali eram os de direita. Entendeu? Quem entendeu? Se você é de ideologia de esquerda, imagine que aquela corja de homens perversos eram os da direita. Mas se você for de ideologia de direita, imagine que aquela corja eram os da esquerda. PT, PSDB. Vocês entenderam o que eu falei? Não? Se a sua ideologia é de esquerda, eles são os da direita. Se você é da direita, eles são os da esquerda. Aqueles homens perversos. Porque é assim que nós estamos vendo. É verdade. Eu vejo pessoas de direita falando dos esquerdas, mas esse bando de... Aí eu imagino aquela corja quando eu ouço falar. De repente eu ouço um de direita falando dos da esquerda, e eles falam tão mal. Sim ou não, pessoal? Eu não quero saber de direita nem de esquerda. Eu quero dizer que aqueles homens perversos ali, sejam eles quem for, Jesus, que é a verdade, dizia, Pai,
perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Eu não estou discutindo os méritos da coisa, eu estou discutindo o que é a verdade em relação aos perversos. Se você acha que os de esquerda são perversos, poxa, está na hora de você falar: Senhor, abençoa esse povo, eles carecem de misericórdia e de graça. E se você acha que os da direita são perversos, está na hora de você começar a abençoar, orar, perdoar, e não ficarmos nessa polarização, brigando com os irmãos, brigando com a família, brigando com o esposo, brigando com o filho, brigando com o vizinho. Isso não é a verdade. Você pode ter a sua ideologia, não estou falando para você não ter. Eu falo os nossos relacionamentos. Nada há maior do que a paz entre nós. O que dizia a música? Não importa os motivos da guerra, a paz é mais importante. O que é mais importante? Pastor, a gente não pode conversar sobre política? Pode, se você e o outro tiverem condições de dialogarem. Mas se não tem condições, não faça como aqueles dois pastores, há 3 meses, há 4 meses mais ou menos, que estavam debatendo a Bíblia, quem tinha mais conhecimento, quem tinha a verdade, quem tinha a doutrina ortodoxa. Conclusão? Ficaram furiosos, brigaram e um deles puxa uma faca, esfaqueia o outro até a morte. Por que o pastor matou o outro pastor a facadas? Por quê? Em nome de quê? Da verdade. E onde está essa verdade? Que verdade é essa? Nós temos que nos posicionar como igreja, coluna e baluarte da verdade. Cristo é esse caminho, queridos. O caminho não é uma doutrina, é um viver. O caminho implica o nosso andar. Como nós andamos, leia depois o livro de Efésios. Ele vai dizer por 5 ou 6 vezes como andar. Andar na luz, andar na verdade, andar em amor, andar em unidade. Ele vai dizendo como deve ser o nosso andar. Aí nós ficamos agora, preste atenção, ignorando tudo aquilo que é a verdade que nós estamos colocando. E só uma pergunta, olhem para mim: o cristianismo está preocupado com a verdade que estamos colocando aqui agora? Não. Não está preocupado. Eles estão preocupados com o quê? Com o tamanho do seu cabelo. Eles estão preocupados com a sua roupa. Estão preocupados com o quê? Preocupado com o Gil, que toca em casamento, e lá no casamento, é só uma tese, ele tem que tocar Michael Jackson. Estão preocupados com isso. Toca bem? Toca, lógico que toca. Ah, é porque o Estima toca lá no Toreto. Quem está me entendendo, diga amém. O caminho é uma pessoa, é um viver, é um andar. Esse caminho nos levará, como diz Jesus: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Mas ao 3º dia eu ressuscitarei. Em outras palavras, falando aos dois discípulos no caminho de Emaús, ele fala: mas convinha que o Filho do Homem padecesse e entrasse na glória. Esse entrar na glória é o lugar definitivo em que todos nós devemos chegar, no Pai. Irmãos, em nome de Jesus, esse ministério, de volta à palavra, definitivamente prega o Evangelho e somente o Evangelho, mais nada. Se porventura você busca qualquer outra coisa, não será aqui. Nós estamos totalmente decididos pela verdade. Totalmente. Não abrimos mão. Lógico, cada um de nós temos uma luta pelo viver a verdade. É a luta que faz parte, né? Mas enquanto mensagem, enquanto pregação, enquanto doutrina, esse ministério prega Jesus Cristo, que é o caminho, que é a verdade e que é a vida. Quando nós chegarmos lá no final, chegamos aonde? Na vida. A vida também é Ele. Ele é o começo, Ele é o meio, Ele é o fim, tudo é Ele. Quando eu dizia no início que se você porventura recebeu a Cristo pensando numa cura, pensando no emprego, eu disse: talvez você não tenha recebido a Cristo de fato, porque receber a Cristo é recebê-lo enquanto a verdade, é recebê-lo enquanto o caminho, é tê-lo como alvo, é Cristo. Não um Cristo crucificado, não um Cristo pendurado no pescoço,
não visitar o túmulo vazio de Cristo, mas é o Cristo vivo que está em nós e que habita em nós. E eu quero concluir essa noite lendo com vocês 2 Coríntios, capítulo 13. Capítulo 13, versículo 5 em diante. Já estou encerrando, tá, queridos? Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Olha que texto bom para a gente encerrar. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Esse examinar aqui, queridos, foi o que eu disse agora há pouco. Você pensar, por que você recebeu o Evangelho, recebeu a Cristo? Por que você se batizou? Por que você é crente? Fazer um exame. Será que eu estou na fé? Ou eu estou numa igreja? Num clube de religiosos? Qual é? O que tem dentro de mim de fato? Examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Mas espero reconheçais que não somos reprovados. Estamos orando a Deus para que não façais mal algum. Estamos orando a Deus para que não façais mal algum. Não para que simplesmente pareçamos aprovados, mas para que façais o bem, embora sejamos tidos como reprovados. Olha que coisa maravilhosa. Olha o que Paulo está dizendo. Nós estamos orando para que cada um de nós façamos o bem, para que você não faça o mal, mas não para que você pareça aprovado. Não é questão de aparência, como você parece que anda bem, mas é para que você faça o bem, ainda que outros te reprovem, ainda que outros olhem para você e falem assim: vocês não estão com nada, vocês estão errados, a doutrina de vocês está errada, vocês estão apostatados, vocês se desviaram, vocês abandonaram a Bíblia. Vão dizer isso como já estão dizendo, mas não importa. Vamos fazer o bem, não para que nós pareçamos às pessoas que somos certos ou aprovados. Não faremos o mal simplesmente porque precisamos fazer o bem. É o bem. Não tenhamos nada em troca disso. Não queira o reconhecimento de ninguém. Não faça o bem porque você quer ser salvo. Isso não existe. Receba o Evangelho, façamos o bem, em nome do bem, em nome do amor, em nome da verdade. Como diz então, ainda o finalzinho, versículo 8: porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade, porque nos regozijamos quando nós estamos fracos e vós fortes, e isto é o que pedimos, o vosso aperfeiçoamento. Esse é o nosso objetivo, essa é a nossa busca e esta é a nossa oração. Eu encerro lendo essa frase que escrevi há um tempo atrás: a verdade é um pão asmo. Observem, a verdade é um pão asmo, difícil de digerir, porém é a única coisa que nos traz verdadeira liberdade, nos traz paz que excede todo entendimento e alegria indizível. Amém?